Esses são os 10 fatos incríveis sobre os vikings que irão mudar o seu conceito sobre eles. Esses bárbaros navegantes escandinavos invadiram e atacaram as ilhas britânicas além de armarem um caos na Europa nos séculos 9 e 11. Mesmo que imaginemos muita coisa sobre os vikings, nessa matéria iremos descobrir alguns segredos que mostram a realidade sobre esse povo curioso. 10º fato. Os vikings não usavam capacetes de chifres. Esqueça tudo que os filmes e as séries te mostrarão sobre os vikings. É isso mesmo. Obviamente eles usavam capacetes junto com suas armaduras, porém as descrições da era viking nos provam o contrário, seus capacetes não tinham chifres. Essa tendência surgiu apenas no século XIX por inspirações de pintores. Retratavam os vikings desta forma, talvez sob inspiração das descrições feitas pelos antigos gregos e romanos sobre esses europeus do norte. Esse tipo de capacete era utilizado muito antes dos vikings por padres nórdicos e germânicos que em cerimônias religiosas que faziam o uso deste apetrecho. 9º fato. A higiene dos vikings não era tão ruim assim. É muito comum em filmes os vikings estarem extremamente sujos e surrados, com barcos a remo cheio de mortos putrefatos dentro, não é verdade? Tudo isso é mentira. Algumas escavações em locais vikings mostraram que eles dispunham de lâminas de barbear, pentes e limpadores de ouvido feitos de ossos e diversos itens para sua higiene pessoal. Eles tomavam banho uma vez por semana, principalmente em fontes termais, o que era muito diferente dos europeus da época, que passavam até meses sem banho. 8º fato. Os vikings tinham um método peculiar de fazer fogo. O excremento humano. Um fungo chamado touchwood da casca das árvores, fervido na urina, era capaz de criar uma ardência extrema, devido ao nitrato de sódio obtido dessa reação. Por isso eles podiam literalmente carregar o fogo e ai de quem fosse o alvo em que esse fogo precisasse ser usado. 7º fato. Os vikings eram enterrados em barcos. Os vikings adoravam seus barcos e um grande sinal de honra era ser enterrado em um deles. Por isso, havia uma crença de que a embarcação ajudaria o indivíduo a chegar do outro lado, no além. Na religião nórdica era comum até a celebração e muitas vezes o barco poderia estar cercado por armas, bens valiosos e escravos antigos sacrificados para que pudessem o servir os indivíduos após a morte. 6º fato. O tráfico de pessoas era muito comum. O povo viking ficou rico principalmente por causa do tráfico de pessoas. Enquanto saqueavam cidades, eles raptavam jovens dos povoados anglo-saxões, célticos e eslavos. Essas pessoas se tornavam escravas e eram vendidas por toda a Europa e Oriente Médio, onde havia um intenso mercado de escravos. 5º fato. As mulheres tinham direitos. Ao contrário do que se pensava, as mulheres vikings tinham muito mais liberdade do que as outras da época. Elas se casavam com apenas 12 anos e deveriam cuidar da casa enquanto o marido estava fora. Porém elas podiam herdar propriedades, pedir o divórcio e também reaver seus dotes após o fim do casamento. 4º fato. A maioria dos vikings trabalhava como fazendeiro. Para sua decepção, boa parte dos vikings não carregava espadas. A maioria deles era pacífica e cultivava centeio, cevada e aveia, além de criar gado e outros animais. 3º fato. Os vikings se divertiam com esqui. Os escandinavos desenvolveram uma espécie de esqui primitivo, que era muito usado pelos nórdicos para, além de se transportarem, se divertirem. 2º fato. Havia ideais de beleza. E esse ideal não era tão diferente do ideal moderno de beleza. Os cabelos loiros e a pele clara. Por isso, os vikings morenos usavam um sabonete poderoso com um teor alto de soda cáustica e assim descoloriam seus cabelos e pelos. 1º fato. Os vikings não eram unidos. Pelo contrário do que se pensa, eles não reconheciam seus próprios companheiros vikings e menos ainda se chamavam de vikings. O termo viking designa os escandinavos que partiam para expedições oceânicas apenas. Por isso era comum povos se encontrarem e lutarem entre si, mesmo que eles possuíssem o mesmo objetivo. E agora o que você acha dos vikings? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações.